Nós estamos trabalhando a exposição sequencial do livro de Gênesis. E é muito importante conhecer o livro de Gênesis. Aliás, é importante conhecer toda a Bíblia. Mas o livro de Gênesis, em particular, porque ele é o começo da história. Você não pode entender o resto da história se você não entender como ela começou. Então, nós temos estudado sequencialmente, capítulo a capítulo, e hoje nós chegamos no capítulo 29, no livro de Gênesis, Palavra de Deus, para estudarmos sobre a providência dolorosa dentro da graça incansável de Deus. Nós vamos ler uma parte do capítulo e depois, durante a exposição, vamos ler o restante dele, vamos ver o capítulo até o verso 31. Gênesis 29. Diz assim a palavra de Deus: Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Responderam: Somos de Harã. E perguntou-lhes: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. E responderam: Está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: É ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos? Dai de beber às ovelhas e de apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço, deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel, e erguendo a voz, chorou. E então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou ao seu pai. E tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou, levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. E disse-lhe Labão: De fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos pelo privilégio de poder ler nela e conhecer nela as coisas que o Senhor fez no passado e a maneira como o Senhor mesmo projetou e executou a redenção do Teu povo através de homens, mulheres, imperfeitos como nós somos, mas dentro de um plano e de um projeto perfeito que o Senhor mesmo fez acontecer para que pudéssemos ser o Teu povo, para que pudéssemos ser a Tua igreja. Assim, ó Deus, pedimos que nessa manhã nos ensines por essa palavra viva e que ao lermos esse Teu santo livro, nosso coração exulte em alegria por conhecer a Ti mesmo, por saber o que o Senhor tem preparado para o Teu povo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Eu já devo ter mencionado isso quando eu era bem jovem, provavelmente adolescente, ou ainda menino, na minha casa, como em muitas casas aqui, tinha a famosa caixinha de promessas. Quem lembra? Tinha, não tinha lá, dona Carmen? Tinha, não tinha? Tinha, não tinha? A que tinha lá em casa
era uma caixinha verde com a tampinha transparente, e os versículos estavam ali dentro, separados por cores. Tinha um verdinho, rosinha, azulzinho, branco, era mais ou menos por aí, não é? E a cada cor era um tema. E aí você então tirava da caixinha de promessa uma promessa, você lia a promessa, Deus vai fazer isso pela minha vida, porque Deus prometeu. E infelizmente nós temos uma geração que acabou acreditando que a Bíblia funciona desse jeito, que você pega de lá, tira da Bíblia o quê? Uma caixinha de... Dona Carmen falou que não. Eu também não, Dona Carmen, a gente está dizendo. Né? Mas existe muito, as pessoas acham que a Bíblia é uma caixinha de promessa. Você vai lá, tira uma promessinha de Deus, Deus vai fazer isso para mim, porque está escrito na Bíblia. Mas a Escritura não foi escrita assim. Ela nos foi dada como uma grande história, um livro completo, cheio de situações que nós precisamos entender para entender as promessas que estão inseridas nela. E é por isso, então, que nós estamos estudando o livro de Gênesis e queremos estudar, quem sabe, toda a Escritura dentro dessa grande perspectiva, tendo o foco certo para a nossa visão, dentro desses 4 pés que sustentam, esses 4 pilares que sustentam a história da Bíblia. O fato de que Deus é um Deus o quê? Criador. E nós vimos lá no Salmo, Deus Criador. O fato de que o homem pecou, e a gente vai aprender isso aonde? Em Gênesis, no capítulo 3. Então a gente aprende sobre a criação no capítulo 1 e 2. Aprende sobre a queda e as suas consequências no capítulo 3 e em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Depois a gente aprende também no capítulo 3 a respeito da redenção, da salvação que Deus traz ao homem caído, pecador, morto. E nós temos uma esperança, nós aguardamos a consumação de Deus. Aquele momento, aquele tempo em que Deus vai completar todo o seu plano. E tendo completado todo o seu plano, nós lemos lá no livro de Apocalipse, será o tempo em que não haverá mais choro, nem lágrima, porque Deus estará totalmente presente na nossa vida, como já está hoje. Mas nós vivemos ainda num momento de espera, até que essas coisas todas se manifestem e nós não tenhamos mais pecado. Ao longo do livro de Gênesis, então, nós vimos criação dos céus e da terra, vimos sobre a descendência de Adão, a descendência de Noé, os filhos de Noé, os descendentes de Sem, os descendentes de Terá, os descendentes de Ismael, até que nós chegamos nessa sessão que estamos estudando, que são os descendentes de Isaac. Mais especificamente, estamos avaliando e entendendo como a graça de Deus trabalhou nessa descendência de homens de coração duro, e como Deus os quebrantou ao longo da história. No capítulo 27, nós vimos o que Jacó aprontou junto com a sua mãe Raquel. Ele, depois de ter roubado a primogenitura do seu filho, do seu irmão, agora mãe e filho se ajuntam para enganar o pai Isaac, aquele homem que estava num estado na velhice, praticamente cego, e eles enganam o pai que também vivia de auto-engano. E aí então nós vimos que esses irmãos, Esaú e Jacó, se tornam inimigos, e o que vai acontecer depois é que esse filho Jacó, o enganador, vai ter que fugir de casa. E ele foge de casa para ir para as terras, para o lugar onde vivia o seu tio Labão, que nós vamos encontrar na nossa história de hoje. E também para se casar lá naquela terra, para que ele pudesse manter as coisas dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa. E esse Jacó, então, que engana para sair rico, sai fugido da casa do seu pai e sai o quê? Pobre. Na expressão que nós usaríamos contemporânea, saiu com a mão na frente e outra atrás. Não tinha nada. Sai perambulando. Mostra que, apesar do seu caráter, Deus trabalha com ele,
O texto nos mostra que o seu irmão representava a semente da serpente. Nós já estudamos que todo o livro de Gênesis e toda a Bíblia, na verdade, ela diz que só existem dois grupos de pessoas: os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Aquela história, todo mundo é filho de Deus, não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Escritura. Na Escritura é dito que se alguém é por ou se alguém é contra. Não tem meio termo, não tem meio campo, não tem... Não. Jesus diz que há quem o siga, quem não o segue é contra. Ora, essa história nasce em Gênesis capítulo 3, essa divisão das duas sementes. A semente santa de Deus, que vai formar o povo de Deus, e uma semente corrompida, que são aqueles que, em última análise, seguem a Satanás. Então, confirmam-se as duas sementes, e Jacó sai de casa, e quando ele sai de casa, ele tem um encontro com Deus. É nesse momento, então, que ele descobre a casa de Deus. Lembram? Betel. Deus se faz presente aqui. Naquele lugar onde ele dormiu, sem nada, usou uma pedra por travesseiro. Você pode ler essa história todinha no capítulo 28, o capítulo anterior, quando você chegar em casa. Mas Jacó ficou impactado. Aquilo foi um momento de mudança na vida de Jacó, quando pela primeira vez ele começa a descobrir Deus como um Deus presente, como um Deus real. Até esse ponto da história, sempre que se refere a Jacó, ele fala assim: o seu Deus, o Deus dos pais, o Deus do fulano, nunca é o meu Deus. A partir de agora ele começa a perceber o seu Deus. Isso não significa que ele está pronto, isso não significa que ele cresceu absolutamente porque teve uma visão de uma noite, um sonho de uma noite para o dia, mas nós vamos entrar agora numa parte da história que vai mostrar a escola do deserto, e isso que eu chamei aqui na nossa exposição de a providência dolorosa. Por quê? Porque Deus não vai deixar de prover na vida de Jacó. Aliás, ele havia prometido as mesmas promessas do seu avô Abraão, que ele havia prometido ao seu pai Isaque. Agora ele promete para ele: olha, eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você, você vai ter uma grande descendência, na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E Deus disse: eu estou contigo. Eu estou com você, Jacó. Eu vou fazer você voltar para essa terra, não vou te desamparar. Verso 15 do capítulo anterior. Mas o fato é que mesmo Deus tendo dito todas essas coisas para Jacó, ele caminha mais um pedaço da sua estrada e ele esquece de Deus. E aqui vem a primeira lição para nós. Se você está aqui nessa manhã e você já encontrou-se com Deus, você já foi salvo por Jesus Cristo, dá uma olhadinha na sua vida. E olha quantos dias da sua vida, quantas situações da sua própria história em que você toma as coisas para resolver por você mesmo e você não lembra de Deus na sua história. É isso que a gente vai ver na história de Jacó hoje. Pode deixar, Deus, eu faço do meu jeitão. Olha, eu sou o Mauro, eu faço do jeito Mauro de ser. Eu resolvo as minhas coisas, eu sou autossuficiente. Deixa comigo, Deus. Esqueço de Deus. Mesmo Deus tendo me tirado do pecado, mesmo Deus tendo me tirado da morte, mesmo Deus tendo convertido o meu coração, eu ainda quero ser autossuficiente. E eu já disse para vocês, essa é uma regra hermenêutica, uma regra de interpretação da Bíblia. Sempre que você encontrar um personagem da Bíblia fazendo uma bobagem, coloque-se no lugar dele, porque você é muito parecido com ele. Você nunca é o herói da história. Então eu sou o Jacó nessa história. E nós vamos ver como isso se assemelha àquilo que nós somos.
E é interessante, os autores da Bíblia, ou no caso aqui o autor, ele escreveu esse capítulo para que nós pudéssemos lê-lo em comparação, em contraste. Por isso que é importante você ler a Bíblia sequencialmente e fazer as exposições sequencialmente. Duas coisas devem chamar a sua atenção. Aí, por isso é importante que você acompanhe todos os sermões da sua igreja. Por isso que o seu pastor briga tanto com você quando você não aparece no domingo. Porque você perde uma parte e depois você não tem a chave de comparação dessas coisas. Então, quando a gente lê essa história, a gente vai lembrar de algumas coisas. Nós estamos aqui, o indivíduo chega num lugar, tem um poço, tem uma pedra, tem rebanhos. Onde você já leu isso? Hã? Vocês lembram? Já esqueceram? Quando Abraão manda o servo ir buscar na casa do irmão, não é? Uma esposa para o seu filho. E quem foi buscar a esposa foi um servo. Chega na beira do poço, encontra a moça, providência de Deus. E eu tenho que comparar isso com esse episódio aqui. Porque são muito diferentes. Sabe por quê? Porque no primeiro, quando Abraão mandou o servo ir buscar a noiva, lembra o que aquele servo fez? Ele orou, ele falou com Deus, ele testou o caráter, ele fez uma série de coisas. Quando a gente chega aqui na história de Jacó, o que a gente vê? Foi pelo olho. Ele foi pelo olho. Isso, um dia depois dele ter tido um sonho e Deus ter falado com ele a respeito da providência. Um dia depois, gente. Um tempinho depois. O texto começa dizendo assim: pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Ele chega, está lá a cena, olhou um poço no campo, 3 rebanhos de ovelhas deitados junto com seus pastores. Por quê? Porque eles tinham uma combina. Daquele poço eles davam de beber aos rebanhos, tinha uma pedra grande que tapava a boca do poço, eles ajuntavam, todo mundo chegava e talvez tinha 2 razões para eles esperarem todo mundo chegar. Uma era para remover a pedra de cima do poço. Pode ser, o texto diz, era uma grande pedra. Então talvez fosse difícil para uma pessoa só remover, precisava de mais de um. Mas a segunda razão, qual era? É que eles não queriam prejudicar ninguém do grupo. Então eles falavam, vamos esperar todo mundo tira igual, todo mundo bebe igual. Era um acordo que eles tinham entre eles. Então nesses 4 ou 3 primeiros versos, nós vemos que Jacó continua a sua viagem, ordenada pelo seu pai. Chega nessa terra que em outros lugares é identificada como Padã Arã, a mesma terra da outra vez. E de repente ele olhou, e de novo, essa expressãozinha eu já expliquei para vocês em outros lugares, em outros textos, né? Olhou, é ideia assim, opa! O narrador quer chamar a sua atenção para uma cena nova que está acontecendo na história, e ele então enxerga e vê todas essas coisas. Ele vê o poço é um lugar de bênção de Deus. Agora a gente sabe que deve comparar essa história do poço com aquela outra história do poço. É por isso que o autor colocou o poço no meio da história. Era uma grande pedra e essa pedra ela é importante porque ela vai aparecer várias vezes aí na narrativa. No verso 2, no verso 3, 2 vezes. No verso 10, vai repetir a história da pedra, ou o fato da pedra. E o autor explica como é que funcionava o esquema. Veja bem, gente. Jacó pôs-se a caminho. Deus mandou que ele fosse. Deus havia lhe dado um sonho para que ele entendesse a sua vontade.
ele continua na história e de repente ele acha tudo o que ele precisava achar. Deus continua na sua aliança, provendo os meios para que todas as coisas acontecessem para o bem do seu filho, do seu eleito. E aí então vem esse diálogo. É interessante, né? O autor bíblico, ele dá assim umas ideias para a gente como foi a história. Ele chega, e aí irmãos, tudo bem? Todo mundo olhando suspeito. Um cara viajando sozinho, chega, vem conversando, vem batendo papo, e o diálogo é seco. Meus irmãos, de onde sois? Olha que é breve, né? Conhece Labão, filho de Naor? Conhecemos. Ele está bem? Bom. Tudo bem. Quer dizer, eles precisavam começar, né? É conversa de elevador, né? É um elevador no deserto. É isso aí. Tudo bem. E o clima, né? Legal. E aí eles emendam. Ele fala, olha, a gente conhece. Como ele cita o nome de alguém da terra, agora eles começam a ter um pouquinho mais de confiança. Talvez não seja um assaltante, talvez não seja um ladrão, talvez não seja um enganador. Talvez. Ele diz, olha, inclusive a Raquel, filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. E o coração ganancioso de Jacó cresce. Opa, moça e ovelha é tudo que eu queria. Tudo que eu queria. E ele tenta convencer os caras. Gente, vocês estão fazendo parada aqui o dia inteiro nesse deserto? Vocês deviam estar aí recolhendo suas ovelhas em algum lugar. Vão apressar isso aí, é pleno dia. Não é hora de vocês já recolher os rebanhos, dar de beber as ovelhas, vão apacentar. Ele queria ficar só com a moça. Movido pelo seu coração. Mas eles respondem como deveriam, não podemos. Enquanto a gente não se ajuntar, primeiro para que todo mundo possa tirar a pedra junto, a gente dá de beber todo mundo junto e a gente fecha de novo o poço. Para que ninguém tome um do outro e para que o poço fique protegido até que a gente volte no dia de amanhã para fazer a mesma coisa. Apesar da ganância de Jacó, a aliança de Deus é continuada. Porque na próxima cena a gente vê a providência que Jacó não reconhece como providência. Diz o texto assim, ele ainda falava e Raquel chega com as ovelhas. Porque era pastora. Gente, isso não é base para a ordenação feminina, tá? E eu vou falar para vocês, porque eu já ouvi gente citando esse texto. Olha aí, tinha pastora, né? Não é base para a ordenação feminina, tá? Ela era pastora de ovelhas. Aliás, uma coisa não comum para mulheres, porque era um trabalho árduo, não era uma coisa fácil. Tinha que remover pedra de poço, tinha muita coisa para fazer aí nesse processo. Havia uma demanda física, então não era comum, mas Raquel parece que era boa no serviço, e ela era então pastora das ovelhas. Olha só o verso 10. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua irmã, e as ovelhas, acrescente-se aí, o cara ficou macho. Ele foi sozinho, chegou perto, removeu a pedra da boca do poço sozinho, deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua irmã, de sua mãe. Sozinho. Os caras não queriam remover juntos. Ele foi e removeu tudo só. Uma grande pedra. E aqui a gente precisa partir para a comparação. Lembra como foi a outra história na beira do poço? Primeiro o servo havia orado. E a oração dele, ele não só queria que chegasse lá uma moça bonita para ele arrumar um casamento para o filho do seu senhor, mas ele fez um teste de caráter. Aquela moça da primeira história, ela serve a água aos camelos do servo.
Aqui Jacó toma tudo na mão dele, remove a pedra, faz tudo que ele quer fazer, do jeito que ele quer. Ele pega e esquece da providência. Porque o texto diz assim, ele ainda estava conversando com os caras, a moça chega. Lembra o que o servo lá da outra história fez? Ele disse, Senhor, chegou uma moça, será que é essa? Jacó não reconhece a providência de Deus. Ele não anda por fé, ele anda por vista. Ele anda por vista. Ele faz essas coisas, e diz o texto, verso 11, feito isso, Jacó beijou a Raquel, ergueu a voz e chorou. O beijo era um cumprimento comum entre familiares. Ele, nesse processo, se identificou com ela, não foi um beijo romântico, ainda que os olhares dele já estivessem nesse sentido. Diz o texto que ele ergueu a voz e chorou. Sabe quando você finaliza uma coisa difícil, dura, que chega lá no fim e você chora? E alguém pergunta assim, por que você está chorando? Você responde, qual que é a resposta? Não sei, né? Quando você termina alguma coisa difícil, complicada, você chora. Pelo menos alguns. Porque você completou uma tarefa. Jacó completou uma parte da viagem dele. Chegou naquele ponto. E agora, emocionalmente, ele, drenado, saúda a moça. E, na verdade, diz que ele chora alto. O texto diz assim, ele ergueu a voz e chorou. Não foi assim aquela lagriminha no canto que você vê com vergonha. Não, ele chorou alto. Emoções aflorando no coração. Porque agora ele se encontra sem reconhecer a providência de Deus no lugar certo, no momento certo. Providência de Deus, que levou Raquel ao poço naquele dia, naquela hora, naquele lugar. E aqui, queridos, nós precisamos nos olhar de novo. Nós somos aqueles que pedem a Deus, depois Deus, na sua providência, faz aquilo que é necessário. Nós somos capazes de não reconhecer a providência de Deus e somos capazes de sequer levantar a nossa voz ao Senhor. Você acredita nisso que a Escritura fala, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que andam conforme os seus mandamentos, nos seus caminhos? Você acredita nisso? Então, só por acreditar nisso, a sua vida devia ser uma vida cheia, plena de oração. Cada passo, cada acontecimento, seja ele na minha vista positiva ou seja ele na minha vista negativa, eu devia dizer, Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor nos trouxe. E daqui para frente o Senhor vai continuar a nos levar, porque Deus diz que cuida dos seus filhos. E quando nós não reconhecemos o cuidado de Deus, nós corremos o risco de nos tornar esses ingratos. Ingratos filhos de Deus que não reconhecem a sua providência. E quando nós não somos gratos e nós não reconhecemos a providência de Deus, nós nos tornamos endurecidos. Nós passamos a ser um povo reclamão. Nós passamos a ser um povo chato, que só sabe se lamuriar, só sabe se lamentar. E nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para ser um povo que reconhece a providência de Deus e dá glórias ao nome de Deus e agradece a Deus as suas bênçãos. Muitas vezes a providência de Deus, ela se manifestou na história do povo de Deus pela oração. Mas às vezes ela se manifesta com gente até que
como Jacó, em insensatez, não ora. Sabe por quê? Porque a Bíblia é muito clara. Ela diz que Deus não desiste de um filho. Deus não desiste dos seus filhos. Então é importante entender na história que a aliança de Deus foi continuada. Deus continua cuidando e provendo sobre Jacó, apesar de Jacó ser Jacó. Eu não sei em que lugar você se encontra na sua caminhada. Mas no coração de todos nós existe um pedacinho desse coração enganador. A Escritura diz que o coração do homem é desesperadamente enganoso. E nós gostamos muito de nos enganar. Muitas vezes a nossa maneira de escapar das coisas que nós não queremos, que nós não gostamos, que nós não queremos confrontar, é enganar o nosso próprio coração. A gente inventa um atalhozinho. Muitas vezes nós somos Jacós. Não reconhecemos a providência de Deus. Como continua a nossa história? Então, depois do choro, depois do beijo, Jacó contou a Raquel: olha, eu sou seu parente, eu sou parente do seu pai, a minha mãe saiu daqui muitos anos, ela é irmã do seu pai, pois ele era filho de Rebeca, e ela ficou entusiasmada, emocionada com aquela história, correu e comunicou a seu pai, igualzinho na história do capítulo 24. Quando Rebeca saiu para contar para o seu pai e para o seu irmão Labão, que agora é o pai de Raquel. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, também, opa! O que Labão lembrou, gente? Ele lembrou que o servo, da outra vez, tinha levado com ele 10 camelos, carregados de muitos presentes que ele largou lá. Vou correndo. Se ele soubesse que era um primo pobre, um parente pobre, sobrinho pobre, ia levar uns 3 dias. Mas foi na hora, ouviu, correu, abraçou, beijou, levou para casa. E nesse processo Jacó começa a contar a história. E ele vê que ele chegou, imagina a decepção dele, quando ele chega na beira do poço, assim, não tinha aquele tanto de camelo. Chegou de Fiat Uno, não é? Eu esperava uma Mercedes. E aí Jacó conta algumas histórias que lhe haviam acontecido, a gente não sabe exatamente o que, mas é muito interessante o verso 14. E Labão disse assim: de fato, nós somos farinha do mesmo saco. É isso, essa é a ideia. Nós somos farinha do mesmo saco. Você é igualzinho eu, viu, cara? Estou me identificando aqui. Pintou um clima, não é? E diz o texto, Jacó, pelo espaço de 1 mês, ficou morando na casa do seu tio. Começou a trabalhar. A gente já viu que Jacó era um cara meio caseiro, mas aparentemente o tio gostou, viu que ele não era preguiçoso, ele era um trabalhador. E como ele conhecia as histórias, agora é interessante perceber como as coisas se invertem. Lendo o texto bíblico de novo, verso 15. Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: já sei o salário, 7 anos te servirei por tua filha mais moça Raquel. E respondeu Labão: melhor eu dar para você do que dar para outro por aí, né? Em vez de dar a outro homem. Então fica comigo, 7 anos. E assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E estes lhe pareceram como poucos dias, porque muito a amava.
Queridos, a história parece simples. Veja bem, nós caminhamos de duas histórias que demoraram um pouquinho tempo. Um sonho que durou uma noite, um dia, agora um encontro que durou uma tarde, aí um mês, agora vai começar uma história de 14 anos. Na verdade, 21 anos. E serão 2, 3 capítulos. Nós precisamos aprender a ler nossa Bíblia. Você tem que perceber, peraí, agora vai passar um longo tempo numa narrativa curta. Só que esse ponto é o ponto de transformação. É quando Deus começa a trabalhar o caráter de Jacó naquela ambiguidade que ele tem para se tornar um homem melhor do que ele é. E ele se dispõe a trabalhar 7 anos. Por que 7 anos? Lembra quando quando o servo veio buscar Rebeca? Deixou um dote, era costume deixar o dote, era o pagamento pela filha, era assim que funcionava. Até pouco tempo atrás, na nossa própria cultura, havia essa ideia do dote. Então, era um pagamento pela filha e a filha saía com ali algumas coisas. Eu lembro quando nós nos casamos, a Denise saiu de casa com um baú. Como é que era o nome? Como é que chama? É o enxoval, né? Ela saiu com o baú, foi o dote que eu recebi, a filha e o baú. Aquele baú nos acompanhou anos na nossa história, não é? Anos, a filha, mas eu não paguei nada para o pai dela. Só teve a contrapartida, não é? Saí no lucro, é verdade. Deus começou aqui a trabalhar a vida de Jacó, ensinando que as coisas não saem de graça. Ele chegou sem nada, ele gostou da moça, queria casar com a moça e não tinha como pagar o quê? O dote. Então ele descobriu que ele precisava trabalhar para isso. E é interessante, fazendo umas contas de salário de um trabalhador, aqui de lá ele pagou preço inflacionado. Até porque Jacó não tinha para onde voltar. Porque se ele voltasse para casa, ele estava lá com um irmão irado que prometeu que ia matá-lo. Uma mãe com a esperança de que ele ia voltar logo. Poucos dias ele volta, vai lá na casa do irmão e volta. Agora ele vai passar 21 anos. A mãe que planejou todo aquele esquema nunca mais vai ver o filho. Nunca mais vai ver o filho. E ele vai trabalhar esses 7 anos. Ele encontra-se com esse Labão vulgar. É interessante, era costume na época, me perdoem, né? Mas as filhas, Lia e Raquel, o nome delas significa vaca e ovelha. E o pai tratava as duas como mercadoria. Esse era o caráter do cara. Mas tem uma palavra-chave aí nesse texto. Irás servir-me? Lembra qual foi a promessa, qual foi a bênção que Deus deu a Jacó naquele engano? De que o irmão ia servi-lo. Só que ele vai passar anos e anos e anos servindo para poder chegar onde ele precisa. Então o texto diz, vai me servir de graça. Depois o texto diz assim, 7 anos te servirei por tua filha. E essa palavra servir vai aparecer várias vezes. Ela chama a nossa atenção no texto. Porque ele vai trabalhar muito para ter o seu caráter transformado. A negociação é interessante. Olha, você está aqui, você está trabalhando, você está comendo da minha mesa, mas você está trabalhando, então vamos fazer um negócio aqui. Labão tem fala mansa.
O texto apresenta as duas filhas. Diz o texto que, Lia era sem gracinha. Essa ideia de olho. A gente não sabe exatamente o que significam os olhos baços. Pode ter diferentes interpretações. Mas o fato é que faltava aquele brilho. Esse era o problema, faltava o brilho nos olhos. E naquela cultura, aliás, a maquiagem é um negócio fundamental aonde? As mulheres sabem. Nos olhos. Para fazer o olho brilhar, para ressaltar os olhos. Então, se você pegar todo tipo de maquiagem, qual é a parte que tem mais maquiagem? É o olho. Né? Me deem aí as mulheres, rímel, sombra. O que mais, gente? Me ajuda aí. Eu tenho 2 mulheres em casa, mas... Né? E olha, elas gastam tempo com esses olhos, viu? É impressionante. Acho que elas querem me impressionar, não sei. Mas o fato é que ela tinha olhos baços. A outra não. A outra se destacava. E ele foi logo dizendo, vou trabalhar 7 anos por Raquel. Porque eu gostei da moça, encontrei no poço e é trabalhadora. Então ele resolve fazer. Diz o texto que ele trabalhou 7 anos. Pareceu nada. Por uma mulher dessa, quem não faria esse esforço? Para um indivíduo que chegou sem nada nas mãos. Só que o texto vai nos mostrar que Jacó, o enganador, finalmente é enganado. Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois venceu o prazo para que eu me case com ela. Reuniu-se, pois, Labão com todos os homens do lugar, deu um banquete. À noite conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão, que isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel, por que me enganaste? Chegou bravo. Não é assim que se fala com o sogro, mas chegou bravo. O que acontece aqui, meus irmãos? O enganador é enganado. Ele achou que ele era o cara que podia enganar todo mundo. Ele já tinha enganado o irmão, ele já tinha enganado o pai, e agora ele acha que ele vai conseguir também as coisas que ele quer fazer. Olha só, o texto diz assim, passaram-se já 7 anos, é como se Labão tivesse esquecido do negócio. Vai trabalhando aí, meu filho. Ele fala, já passaram 7 anos. Agora chegou a hora, então, de eu me casar. O texto diz que Labão deu uma festa. A palavrinha aí, que aparece para banquete, é a ideia de um banquete regado a bastante bebida. A festa costumava durar vários dias, todo mundo ainda se alegrando com o vinho, não é? Lá para as tantas ele faz o plano. Espera a escuridão da noite. Lembra como é que Jacó enganou o pai? Enganou o pai na sua cegueira. Ele é enganado à noite. E ele então entrega Lia com um véu. Eles entram para a tenda para coabitar. Eu fico imaginando a cara de Jacó de manhã. Não era essa. Deve ter saído bravo, se vestindo da tenda para confrontar o sogro. Que é isso que me fizeste? Que é isso? Por que você me enganou? Eu sou um cara bom, eu não engano. Opa, não é bem assim. Eu nunca enganei. Não, eu enganei. Ele não tinha argumento, ele era o enganador. O enganador foi enganado. E o sogro era esperto, ele estava com o discurso pronto para essa hora. Respondeu Labão, calma, jovem. Não é assim que se faz na nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana dessa, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó.
Se passou a semana dessa, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, esse é o enxoval, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Imagina a cara de Jacó. Labão falando, calma, rapaz. Você estava aqui, você devia saber que o costume da nossa terra, você não pesquisou, não? Não entrou no Google para saber como era o casamento aqui. Casamento é assim, primeiro a primogênita. Aliás, essa palavrinha deve me remeter o quê? A lembrança do quê? De que ele havia roubado a primogenitura. O texto é sábio em nos fazer lembrar das coisas. Você roubou uma primogenitura, agora eu te enganei com uma primogênita. Na nossa terra a gente não pode casar a mais nova antes da mais velha. Então você tem que ficar com a primogênita. Mas vamos fazer o seguinte, fica calmo. Você vai passar essa deliciosa lua de mel por uma semana. E aí eu vou te dar outra e você trabalha mais 7 anos. E aí a gente está quites, tranquilo. Esse homem era mais enganador do que Jacó. Ele tornou Jacó seu servo por 14 anos. Não deu nada, nunca foi positivo. Sempre foi instigado para soltar aquilo que ele mesmo havia prometido. E ele então obriga Jacó a cumprir um segundo contrato de 7 anos. Eu não quero entrar aqui, eu sei que lá depois vocês vão perguntar sobre o problema da bigamia, da poligamia e etc e tal. Não é esse o ponto do texto. Aliás, tem mais um problema aqui, porque lá na frente na lei, a Escritura vai inclusive proibir que um homem se case com irmãs. Que deve ser mais problemático. Mas proíbe que ele se case com irmãs. Mas o fato é que o amor dos olhos foi o que pesou aqui para Jacó. E ele não tinha o que fazer, trabalhou por mais 7 anos. E a providência? A providência é que no final nós vamos encontrar entre essas mulheres, inclusive a que Jacó não amava, o filho Judá, do qual vai vir o nosso Redentor. Do filho de Lia vem o Salvador do próprio Jacó. Como a história bíblica é impressionante. Das coisas que nós não esperamos, das pessoas que nós não valorizamos, Deus faz coisas que são tremendas. E nós vamos fazer o quê? Primeira coisa, lembre-se de um detalhe importante, fundamental. A providência está acima de nós. A providência envolve a eleição, a providência envolve os caminhos que Deus vai usar para trazer salvação ao seu povo. O que vai acontecer aqui nesses 14 anos é o teste do caráter de Jacó. É um processo de refinar nessa vivência com um cara que é mais enganador do que ele. Deus nos refina nas situações da vida. Até naquelas que nós erramos.
Porque Deus, na sua graça, Ele usa dos princípios que Ele mesmo colocou na sua palavra para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem, para a nossa vida como um todo. Existe uma coisa que é clara na Bíblia, que é um princípio de reciprocidade. E veja bem, isso não vale para a nossa salvação. Nossa salvação nós recebemos por graça. Mas a mesma escritura que diz que nós recebemos salvação por graça, é a escritura que nos ensina que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Se você que é crente no Senhor Jesus, que foi salvo pelo Senhor Jesus, resolver plantar ao longo da sua história coisas que não sejam as coisas do Espírito Santo, você vai colher através da providência da disciplina. Nós precisamos, irmãos, aprender a plantar coisas que são espirituais. Em Gálatas, capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colhe corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Nesse caso, o apóstolo Paulo estava falando de dinheiro. Algo que pouquíssimo falamos aqui na nossa igreja. Evito até para não ser confundido com o que acontece aí no mundo, mas não se enganem. Um dos temas que Jesus mais falou em toda a Escritura foi dinheiro. Nós não podemos ter, eu não tenho vergonha de falar de dinheiro. Mas o apóstolo diz, não se canse de fazer o bem. Você planta coisas boas, inclusive ajudando os outros. Então, querido, você está aqui, você é um membro dessa igreja. A recomendação da Escritura para você é muito clara. Plante aquilo que é bom. Aliás, existem determinadas igrejas locais que as pessoas foram plantando coisas ruins até que elas acabaram. Elas sumiram, elas se destruíram, elas se devoraram. Plante coisas boas no meio do povo de Deus. Aguarde nessa providência abençoadora dele. Tenha sensibilidade espiritual. A oração, queridos, é aquilo que nos ensina se nós estamos sintonizados na vontade de Deus junto com a sua palavra. Não viva como alguém que não tem pai, que não sabe a quem recorrer, que não tem com quem falar. Fale com Deus, não viva como um órfão. Mas muitas vezes nós fazemos isso. Eu tenho um pai que prometeu, que diz que ia estar comigo, que ia me acompanhar, que ia me abençoar, que me deu um consolador. E eu vivo como se meu pai não estivesse aqui. Eu viro as costas e vou viver a minha vida sozinho. De vez em quando eu lembro do pai, vou lá e bato um papo com ele. Muitas vezes nós mesmos vivemos como esse povo incrédulo. Não, queridos, nós temos um Deus providente, um Deus que nos diz, orem, conversem comigo, falem comigo. Não seja como Jacó, que precisou aprender a muitas duras penas. E eu disse lá atrás que Deus vai usar esses anos todos para transformar o caráter de Jacó. Deus vai mudar muita coisa naquele homem. Ele vai colher muita coisa amarga, gente. Muita coisa amarga.
Dificilmente dá para olhar para o quadro inteiro da vida de Jacó e dizer assim, esse cara viveu um shalom. Não. Você vai ler lá no fim, nós vamos ver isso lá no fim da vida dele, um cara amargo, triste. Mas eu tenho certeza que esse não é o projeto de Deus para nós, nem para mim, nem para você. Nós somos um povo chamado por Deus para fazer uso dos meios de graça que Ele nos deu. E vai parecer muito simplista o que eu vou dizer, mas a palavra de Deus, ela nesse sentido, ela é simples. Primeira coisa, encontre uma igreja onde a palavra de Deus é lida, exposta e vai lhe confrontar. Porque se você quiser ir para uma igreja em que o pastor vai dizer coisas que você quer ouvir, você vai ouvir o que você quer. Mas vá a uma igreja, frequente uma igreja, ouça a palavra de Deus, seja confrontado pela palavra de Deus. Não vá para um lugar onde você não vai ser confrontado. Segundo, vá para essa igreja e fique lá. Fique lá. Viva em torno da comunidade do povo de Deus. E quando eu digo faça uso dos meios de graça, em primeiro lugar, não falte a reunião regular do povo de Deus. Eu não estou dizendo que quem não tem igreja não tem fé, mas eu estou dizendo que quem não tem igreja tem uma fé que está atrapalhada, porque a fé cresce na comunidade dos santos. Não tem jeito de crescer. Senão você vai ficar passando por Betel e vai ficar ouvindo, tendo sonhos que não vão fazer diferença. Ou você vai chegar na beira do poço e não vai saber dizer para Deus, Deus, é isso que o Senhor quer? E não vai saber dizer para Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez. E para isso tem um detalhe importante. Não basta você frequentar uma igreja, você precisa ser membro de uma igreja. Porque é na membresia da igreja, nessa comunidade de fé, que você vai ser ensinado, que você vai ser exortado, que você vai ser orientado, que você vai ser disciplinado. Deus disciplina por meio da igreja. As coisas mais importantes, as decisões mais importantes da sua vida, você não deveria tomar essas decisões sozinho. Você tem que tomar junto com a sua igreja. A gente costuma fazer isso. Eu tomo minhas decisões mais íntimas, eu tomo com a minha família, eu tomo com a minha esposa. Então, para que igreja? É clube? É um lugar para você ir de vez em quando? Não, queridos. Deus não projetou isso para nós. Deus projetou para que nós fôssemos uma família, uma comunidade de fé, na qual nós, amando uns aos outros, sejamos os apontadores dos caminhos de Deus para as nossas vidas. Se você veio para cá assim, não, eu vou lá cooperar com essa igreja. Está errado, você não veio aqui cooperar com essa igreja. Você veio aqui ser parte do corpo que é a igreja. E você precisa viver junto com esse corpo. E você precisa crescer junto com esse corpo. Porque na igreja, a igreja é a providência de Deus para o seu povo. Frequência, estar junto, comunhão, oração, participar dos sacramentos. Nós não somos um clube. Nós somos o povo de Deus. E Deus, por meio da sua igreja, quer ajudar a transformar o seu caráter. E eu gostaria de ver você assim falando, pastor, Deus está mudando o meu caráter. Deus, pastor, eu não sei o que Deus quer mudar no meu caráter. Mas eu sou só um, o reverendo Jonatas é só um, mas como comunidade da fé, nós podemos olhar o que Deus vem transformando no caráter de todos nós.
E por último, queridos, Deus não está à procura de gente perfeita, de gente que está pronta. Deus vai aperfeiçoar aqueles que Ele chama para serem santos. É muito provável que num dos poços que depois Jacó mesmo cavou, aconteceu um encontro de Jesus com uma mulher, também conhecida por mulher samaritana. E a história daquela mulher era triste. De quantos maridos ela já tinha se separado? 4, né? E o quinto agora, é isso mesmo? Eu sou péssimo de detalhes. E o que tens agora não é teu. E Jesus, na beira daquele poço, não perdeu a oportunidade de dizer para ela: existe uma fonte de água viva. E aquilo que Jesus diz transforma caráter, transforma a vida. A gente passa o resto da nossa vida cristã lutando contra os nossos pecados, mas é um processo transformador para a glória de Deus. E quando Deus te chamar e Deus vier te disciplinar, não rejeites a disciplina. Não rejeita a disciplina de Deus. A Escritura diz assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. Assim como um pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata. Melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Como é bom encontrar a sabedoria. Como é bom encontrar Jesus Cristo. Porque Ele é aquele que vai nos dar shalom. Deus está trabalhando na sua vida, querido, para isso. Deus tem usado essa comunidade da fé para fazer essas coisas sobre você. E você que está aqui hoje, que porventura talvez nunca tenha ouvido falar de Cristo, nunca tenha ouvido falar da salvação, nunca ouviu falar que existe um Deus da providência misericordioso, que acolhe, que abraça, que cuida. Eu quero dizer que a palavra dele afirma que ele faz essas coisas, e ele pode fazer pela sua vida. Ele não está buscando gente perfeita, mas ele está juntando gente que vai caminhar junto em firmeza, no meio do vento, no meio das tempestades, no meio das lutas. E se esse Deus não é o seu Deus, ele pode ser o seu Deus. Você precisa chegar diante dele e dobrar-se a ele.